hoje. Só para não ficar muito lento, né? Porque eu disse que meu computador está com um pequeno, né, problema acho que é no receptor do sinal, e aí se eu ligo os dois, ele acaba caindo, então eu vou deixar assim, vou manter assim, né, em alguns momentos eu vou ligar também, tá? Mas dúvidas, estou aqui com o celular, no chat, fique à vontade, fala, e lembra do que eu falei, né? A gente vai fazer a dedução, como a gente fez na aula passada, vai chegar numa equação e vai aplicá-la, né? Hoje a gente vai falar da análise diferencial, né, para a equação da conservação do momento linear. A gente já fez também isso para a forma integral, agora a gente vai fazer uma análise diferencial. Então, a gente chega aí no nosso último conteúdo da unidade 2, né? A nossa aula de conteúdo termina hoje. Na aula da semana que vem, né, eu quero fazer uma aula, né, de exercício, uma aula de revisão, fazer uma revisão zona assim, geral, né, para que a gente possa exercitar, vocês tirarem as dúvidas também. Então, é bem importante. É o último final de semana antes da prova, então, por favor, né, estudem, não deixem para estudar uma noite antes. Eu sei que tem muitas provas também semana que vem, né, mas tentem fazer isso para que na aula de terça-feira que vem é uma aula que a gente vai conseguir fazer esse momento mais de resolução, onde a gente não vai ter mais conteúdo, para que vocês possam, né, sanar as dúvidas para a prova, que é quinta-feira da semana que vem, né? Nossa prova é no dia 5/8. A prática foi adiada, como todos sabem, né? A pedido aí de Leandro e de toda a turma, foi adiada até o dia 2. Né? Eu já coloquei lá o questionário, já eu falo também sobre isso. No dia 30, eu vou pôr uma aula assíncrona de revisão, tá? Vou fazer uma revisãozinha que aí vocês também já podem ver para estudar para a prova, fazer uma aula de revisão em alguns exercícios, e na aula de terça a gente segue fazendo exercício. E aí eu acredito também que todo mundo que está aí no grupo, né? Vocês têm um grupo aí tem um monitor também inserido. Ele falou aí de um encontro, na verdade já era o nosso objetivo aqui na disciplina, fazer um encontro no sábado antes da prova. Né? E o sábado que antecede a prova não é dia 30 não, né, gente? É dia 31, porque hoje é dia 29. Será, São Benedito? Né? Dia 31. 31. Ó, vou corrigir aqui. Que é 31, é no sábado, às 16 horas, né? Um encontro aí com o monitor, onde ele vai também fazer mais exercícios com vocês, via Meet, né? O que é que vocês acham aí desse horário, desse dia? Não vão fazer, né, ele ir lá e vocês não comparecerem, porque é frustrante. Acham bom? Dá para participar? Não dá? Me digam aí. Jamais. Sábado a gente tá lá perturbando o Felipe. Bom. Quero ver todo mundo em peso. Já disse a ele, ó, passa lista de presença, porque eu quero saber quem foi, quem se empenhou para ir para tirar as dúvidas. César, às 16 horas, meu querido. Aí, ó, para quem trabalha também já é um horário bom, né? Final da tarde. Pronto, Hilton. Mas ninguém se pronuncia? Meu povo. Eu vou tentar, professor. Tá, Leandro. Combinado. Tá? Então, vejam aí que são as ferramentas para vocês usarem a favor aí, né? Também de vocês. Foi liberado hoje no Multiprova o nosso questionário, né? Esse questionário que vale 10%. Então, pessoal, né, fazer já é uma exercitação aí para a prova, né? Questão aí nível lista, nível prova. Então, já prepara vocês aí para a nossa prova, que é no dia 5/8. Esse questionário foi liberado lá, né? Vocês vão ver lá já. Tá até o dia 3, que é na terça-feira que vem, então vocês têm de hoje até a terça-feira que vem para resolver, né? Lembrem que o relatório para entrega até segunda-feira. E eu quero que, eu pretendo, né? Vou fazer isso, por isso que eu coloquei para um dia também antes da prova, eu consegui liberar a vista para vocês, porque porventura alguma questão que vocês ali tiveram dúvida, né? E aí vocês conseguem aí ter acesso à resolução também, vocês têm acesso a mim, via e-mail, têm acesso aos monitores, os canais aí para a gente se comunicar. E aí vamos lá. Na aula da terça-feira passada, né, iniciamos aí essa introdução à análise diferencial, né, falamos que
O que a gente estuda agora é tudo que ocorre ali num volume infinitesimal dentro do volume de controle, né? O que antes não era feito na análise integral. Na análise integral, né, não nos importava o que acontecia dentro do volume de controle, apenas fora dele. E agora o que a gente quer é fazer uma análise baseada na descrição lagrangiana, ou seja, ponto a ponto, né, e assim controlar, manipular, encontrar essas variáveis geométricas e físicas que envolvem o processo do escoamento do fluido. Então, nessa abordagem também a gente viu a equação na forma diferencial para a conservação da massa, né, da continuidade. Vimos em coordenadas cartesianas, eu mostrei também para coordenadas cilíndricas. E o nosso objetivo é esse, é estabelecer essas equações que vão governar o escoamento, né, agora do ponto de vista diferencial lagrangiano. Né? Então, é uma descrição mais detalhada, né, do que a descrição euleriana, né, que nos interessava ali apenas o que entrava e saía do volume de controle. E a gente fez isso na aula da terça-feira passada para conservação da massa. E hoje faremos para quantidade de movimento, né, ou aí o momento linear, como a gente também chama essa equação, que vamos fazer análise diferencial. Então, ainda aqui, fazendo um resumo do que a gente falou na aula passada, porque é muito parecido com o que a gente vai fazer hoje, só tem que não mais voltado, né, para a massa do fluido, né, a gente vai fazer essa análise hoje voltada para as forças envolvidas durante o escoamento daquele fluido. Mas vamos usar a mesma metodologia, a mesma ideia, que é diminuir um ponto dentro daquele volume de controle até uma quantidade infinitesimal, dentro do campo de escoamento. E aí fizemos isso, né? A gente vai fazer hoje também. Fizemos isso para a equação da continuidade, onde a nossa equação da continuidade nos diz aí que a massa específica, né, vezes a velocidade, e aí é necessário analisar em cada eixo, né, como eu disse agora, essa geometria, todos esses eixos, ele passa a ser importante para o escoamento, né, mais a derivada aí de ρv, ρy por dy dividido por 2. Por quê? Só para reforçar aqui, a gente pega um ponto central, né, aqui de massa de fluido, que a gente vai analisar aí essa porção aqui de fluido, esse ponto P, né, e analisar ela tanto, né, para cima, onde a gente vai ter um sinal positivo, e para baixo, onde a gente vai ter o sinal negativo. Né, isso vinha da série de expansão de Taylor, falamos ali que a derivada de segunda ordem tinha um valor muito pequeno, então ela já não aparece aí, e isso representa as entradas e as saídas, né? O movimento do fluido nesse campo de escoamento dentro do volume infinitesimal. Então, para todos os eixos, né, analisando aqui o Y, o Z e o X, as entradas e as saídas, né, fazendo toda aquela análise do que é que eu posso cancelar, né? O dx sobre 2 mais o dx sobre 2 vai virar o próprio dx, fazendo toda aquela análise, chegamos na equação da continuidade final, que nos diz aqui, né, que a derivada da massa, né, ao longo do tempo, né, del ρ, del t, mais a gente tem del massa específica e o componente da velocidade no eixo x, del x, mais, né, del massa específica, o componente da velocidade no eixo y, del y, mais aqui a porção em z usando o componente da velocidade, que tudo isso tem que ser igual a zero. Isso para coordenadas cartesianas, a gente pode usar também aí o operador del, que vai representar aqui, né, essa variação ao longo dos eixos, né? Então, só uma outra forma de representar aqui esta outra porção da nossa equação, né, vezes aqui, ou mais a nossa variação da massa ao longo do tempo. Então, é só uma outra forma de representar a equação da continuidade na forma diferencial, igual a zero. E aí, todas as considerações que a gente pode fazer em cima dessa equação. E é isso que eu digo que é bem importante. Pessoal, a gente vai pegar um problema e eu preciso analisar. Eu trato de que tipo de fluido, né? A nossa equação é essa. Então, eu vou trabalhar com que tipo de fluido? O escoamento é incompressível, né? E aí, a gente lembra daquilo que a gente fala desde o início, né? Que são a importância da gente conhecer o escoamento. Lá na primeira unidade, quando eu descrevi o escoamento. O que é um escoamento incompressível? O que é um escoamento compressível? Né? Então, o escoamento incompressível, eu vou trabalhar com massa específica constante. Né? Então, ó, eu não tenho variação da massa ao longo do tempo. Né? Também vou aqui
posso simplificar aqui com o operador, eu vou ter apenas, né, a soma aí dessa variação das velocidades em cada eixo igual a zero. Se eu estiver trabalhando um regime permanente, né, essa daqui é uma forma de verificar se o escoamento é incompressível. A gente fez um exercício verificando, né, a gente encontrou um W para obedecer de que aquele escoamento fosse incompressível, tudo aquilo teria que ser igual a zero. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. E aí, quando eu falo de regime permanente, né, uma outra informação bem importante que muitas vezes aparece na questão, ou se não aparece, né, o que é que a gente precisa analisar? A propriedade varia ao longo do tempo, né? Que propriedade que a gente está falando no caso da equação da continuidade? A gente está falando da massa específica. Então, se essa massa específica ela não varia com o tempo, então a gente tem aqui, mas ela pode variar em x, y e z, né? Então, a gente tem aqui também uma simplificação da nossa equação da continuidade na forma diferencial. Para coordenadas cilíndricas também, né? Mas até já dei uma adiantada aí para vocês que não vou cobrar coordenadas cilíndricas, e aí a gente fez um exercício também no final da aula, que era aplicando a equação da continuidade para coordenadas cartesianas. E a gente vai falar hoje, né, aí no vídeo, uma coisa também que eu queria até lembrar vocês, quem não viu também, veja essa parte de translação, rotação, deformação angular e deformação linear no vídeo que eu disponibilizei ontem para vocês. Tá? É uma parte mais teórica para que a gente compreenda o que a gente vai falar hoje, que é a equação da conservação do momento linear. Né? Mas esse fluido, quando ele se move, né? Quando ele escoa, a gente pode ter movimentos de translação, rotação, deformação angular, deformação linear. E chegamos a iniciar aqui cada ponto desse, e eu disponibilizei para vocês o vídeo que explicava também, né, todas as considerações feitas acerca disso. Por que eu disponibilizei um vídeo, né? Porque essa parte, inclusive, é importante que vocês vejam para o questionário, né? Só uma parte teórica que eu cobrei no questionário, então não vou cobrar, né, o cálculo da translação, nem da deformação linear na prova, né? Vou cobrar a equação diferencial da continuidade e a equação diferencial da conservação do momento, né? Para que a gente possa se concentrar melhor nisso. E aí eu peço que vocês vejam o vídeo que eu postei lá, tem explicando cada um, né? Inclusive no vídeo, tem explicando, já tem essa parte que eu vou falar hoje. Já antecipei para vocês, para que vocês vissem, né? A professora, pessoal, eu acho que é 50 minutos, né? Eu sei que vocês assistem aí sempre na velocidade 1,5, 1,75, é um tempinho, né, de vocês, para que vocês vejam, e eu postei antes também, para quando a gente chegasse, né, nesse nosso conteúdo de hoje, análise diferencial da conservação do momento linear, não fosse o primeiro contato de vocês não ficassem tão, né, assustados como vocês têm ficado aqui na segunda unidade. E o que é que nos diz a conservação do momento linear? A gente já falou disso na análise integral, né? É uma equação que vai descrever o movimento do fluido de acordo com a segunda lei de Newton, né? Só tem que agora a gente vai fazer essa análise para uma partícula. E como é que a gente expressa essa variação do momento linear? Né? Massa, né? Força é massa vezes aceleração, então essa taxa do momento linear, né, ao momento dp dt ao longo do sistema, vai ser igual a essa massa vezes a aceleração. E aí, analisando isso para um sistema, né, isso aqui na análise integral, tá? O que a gente vai fazer agora é análise diferencial, a gente vai sair daqui, né, para uma análise diferencial, mas na análise integral ela nos dizia que, né, a integral da massa VDM, né, para um sistema era igual a integral no volume de controle do sistema V massa dV. Isso aqui não, dm é igual a isso, então a gente vai precisar lembrar da propriedade do fluido massa específica, né, que é massa dividido por volume. Então a gente pode dizer que essa massa infinitesimal aqui, né, esta massa aqui, se tornarmos ela infinitesimal, vai ser igual a massa específica vezes, né, dV, né, que é esse volume de controle aí também infinitesimal. Mas para a análise integral, né, perdão, para a análise diferencial, então a gente vai ter, né, que essa variação da força, né, essa taxa aí de variação da força vai ser o dm,
né? Se eu estou falando de taxa, né, eu vou tratar aí a velocidade ao longo do tempo, dv/dt, né, que nada mais é do que a nossa aceleração. Né? Se a gente for observar lá a segunda lei de Newton, que diz que a força é massa vezes a aceleração. Mas aqui a gente vai trabalhar com aceleração substantiva, ela vai depender das coordenadas. Vai depender de x, vai depender de y e vai depender de z. E aí a nossa análise, né, final, a nossa análise do nosso problema a ser resolvido, a gente vai fazendo as nossas considerações. E quem é, né, essa aceleração substantiva? A aceleração substantiva é a soma de dois tipos de aceleração que ocorrem quando a partícula se movimenta. Né? Então, essas duas acelerações somadas, né, vai ser esse nosso termo aqui da derivada material, né, que vai representar essa aceleração da partícula fluida nesse campo de velocidade, que a gente pode analisar em x, que a gente deve e vai analisar em x, y, z e em relação ao tempo, né, que é o somatório, né, dessas duas acelerações, a aceleração convectiva, né, que nos traz aqui, ó, ΔV da velocidade, ΔX no eixo x e a componente da velocidade de x, em x, que é u, né, mais, isso aqui é a aceleração convectiva, mais ΔV, ΔY e a componente, vezes a componente de velocidade no eixo y, mais ΔV, ΔZ, vezes a componente de velocidade no eixo z. Mas eu preciso também considerar a aceleração local, né, que é em relação ao tempo, que é a variação da velocidade ao longo daquele tempo. E aí a gente já tem esse nosso primeiro termo aqui, né, que é a variação, a força aí que a gente quer encontrar já o momento linear, só caminhando aí que a gente ainda precisa encontrar que tipo de força é essa. Lembra que a gente falou lá na integral, existem dois tipos de força, a força de campo, devido ao campo gravitacional, e a força de superfície. Então, só reforçando aqui, né, que dm vai ser a massa específica vezes dv, a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, né? Podemos aqui substituir onde tem dm, massa específica vezes dv. Né? É óbvio que a gente vai estar trabalhando aí nessas coordenadas, então eu só fiz abrir aqui o volume para dx, dy e dz. Mais a aceleração convectiva, mais a aceleração local. É uma parte, já está, a gente vai caminhar para ela, para essa equação aí final da conservação do momento linear de forma diferencial. Lembrando que essa força vai ser o somatório das forças de campo e das forças de superfície, né? Então, a gente vai ter as forças de campo devido à gravidade, né? Então, a força de campo aqui vai ser a gravidade vezes a massa específica vezes o volume, né? Força de campo, a força aí gravitacional. Mas, né, como eu disse, tudo a gente vai ter que fazer para x, para y e para z. Né? Então, a gente vai trazer aqui, vai decompor essa força aí para cada eixo, né? E isso vai depender, óbvio, da orientação do elemento. Se a gente vai trabalhar com o eixo x, com o eixo y, com o eixo z, em relação a essa força de campo. Lá na integral, a gente dizia, né? Se analisarmos no eixo x, não tem força de campo. Mas, a depender da orientação, né, da posição desse elemento, a gente vai ter que ver quem é x, quem é y, quem é z, para ver se essa gravidade vai ou não atuar. Verificar sempre aqui o sentido da gravidade que atua para baixo. Ok, Leandro. E as forças de superfície são aquelas forças, né, normais e tangenciais, né, divididas em suas componentes normais e tangenciais. Desde lá da primeira unidade também, quando a gente falou de hidrostática, né, a gente tem as tensões hidrostática de lei de Newton também, que era em relação ao movimento do fluido. A gente vai ter para cada eixo aí uma tensão normal e duas tensões cisalhantes. Então, vamos ter que trabalhar aí para
todos os eixos x, y, z com essas tensões. Cadê? Com uma tensão normal e duas cisalhantes para cada eixo. Uma normal e duas cisalhantes. Isso vai começar a se somar. A gente vai fazer aquela mesma análise, um ponto no centro, né? Então, quando o meu elemento se movimenta, eu vou ter uma força atuando sobre aquela partícula. A gente vai fazer a mesma análise aqui do ponto P. Observe que eu tenho um ponto P aqui, né? E para cada eixo, né? Se a gente pensar na direção X, né? Aquela mesma expansão da série de Taylor. Então, eu vou ter aqui para o eixo X apontando para esse lado, né? Eu vou ter a tensão normal, porque eu estou trabalhando com X em X, né? Direção aí, sentido, mais, né? A nossa derivada dessa tensão em relação a X, como eu parto do centro para a direita, né? Eu vou ter o sinal positivo, né? E a metade aqui do centro para a direita, dx por 2. Isso aqui é a tensão. Né? E está atuando em que área? Nessa área aqui, dx, dy, nesse plano. Ele está atuando aqui neste plano dx, dy. Porque força vai ser a tensão normal vezes a área. Né? E isso é feito para... Nessa imagem aqui, a gente só mostra a tensão normal, mas o mesmo é feito para a tensão cisalhante. Então, se eu fizer aqui para o outro lado, do centro para a esquerda, a única diferença vai ser o sinal negativo. Agora, do centro, né, para cima. Deixa eu ver, do centro para cima. Né? Então, a gente vai ter aqui, analisando o eixo Z. Né? Então, eu tenho a tensão... Para cima não, cadê o Y? Aqui. Para cima, analisando a tensão normal de Y em X. Né? Positivo, porque eu estou do centro para cima. A derivada aí dessa tensão normal em Y e dy por 2. Isso aqui é a representação, né, da tensão vezes a área, que vai ser igual a essa força. Vou fazer para cada um e depois a gente vai somar essas forças de superfície em todos os eixos, mais as forças de campo. Né? O que eu estou falando é isso aqui, ó, o que eu estou trazendo aqui. Né? Esse somatório das forças vai ser a força de campo, né, que são todas essas, mais a força de superfície, que são resultantes das tensões ali normais aplicadas a determinada área e das tensões cisalhantes para cada face, em cada eixo, no caso X, Y e Z. Então, para cada eixo, né, só analisando aqui em X, tá, gente? Aqui só está em X. Tá? Então, a gente vai ter as tensões normais em X. Então, a gente vai ter saída, né, positivo, entrada, negativo. Lembrem que para cada eixo eu vou ter uma tensão normal e duas cisalhantes. Cisalhantes são essas duas aqui de baixo. Né? Tensão cisalhante, a mesma coisa. Saída positivo, entrada negativo. Né? Só tem que, gente, aqui é só em X, vai ter que ser feito para Y e para Z. Observe que como a gente vai ter aqui o sinal de menos, ó, menos com mais vai ficar, esses dois termos aqui vão se anular, certo? O mesmo acontece para este. O mesmo para esse. Lembrem que foi a mesma consideração que a gente fez para a equação da continuidade. Uma outra observação aqui, né, é que quando, né, eu tenho aqui dx por 2, né, mais dx por 2 é o próprio dx. Né, dy por 2 mais dy por 2, por que mais? Porque menos com menos vai ficar mais. Né? dz por 2 mais dz por 2 é o próprio dz. Então, vou multiplicar aqui em evidência pelo volume, que é dx, dy e dz.
Então, as forças de superfície para o eixo X, né, vai ser aí a derivada da tensão normal de X em X no eixo X, a derivada da tensão cisalhante de Y em X no eixo Y e a derivada da tensão cisalhante de Z em X no eixo Z. Aqui é apenas para o eixo X. A gente vai ter que fazer aí para todos os eixos. Essa força, o somatório dessa força vai ser igual às forças de campo mais as forças de superfície em X, Y e Z, né, que foi a demonstração anterior apenas para X, igual, né, então tem que somar tudo isso aqui e igualar. Já vimos que essa massa infinitesimal é a massa específica vezes o volume vezes o gradiente aqui de aceleração dv dt. Respirem. Vocês estão aí vivos ainda? Até. Deixa eu chamar meu espírito de volta, professora. Chame, meu querido. E eu nem coloquei toda aqui a aceleração, né? Que era o somatório aqui, ó, daquelas duas acelerações mostradas antes. Respirem que a gente vai chegar na nossa equação aí final. Esse pergaminho tem somando... fim, tem, professora? Oi? Esse pergaminho tem fim, tem? Tem que ter, meu filho. E aí a gente vai fazendo os nossos, né, cancelamentos aí devidos, né? Quando soma-se tudo aí, eu posso cancelar o volume. E esse aqui é o fim desse pergaminho, tá vendo, Leandro? Nem tava tão longe. O fim do nosso pergaminho, já que a gente tirou ali o volume, cancelou o volume, eu tenho a força de campo mais a força superficial, massa específica, vezes aqui a nossa aceleração. Então, para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. É só o que representa cada uma aí, mas a gente vai ter que fazer, né, a nossa escolha, a depender da nossa situação, problema, para usar essas equações. Essa é a equação final da conservação do momento linear, fazendo, né, a análise da forma diferencial. Pode simplificar mais, professora? Pode, né? Porque essas equações aqui, ela é utilizada para qualquer fluido, né, que admitem-se aí a hipótese do contínuo, que a gente também falou lá desde a primeira unidade, considerando aquela massa de fluido, né, com a sua média estatística daquelas propriedades constantes, né, toda a hipótese do contínuo. Mas, para utilizar essa equação, né, a gente correlaciona aí essas tensões normais e tangenciais. Porque quem é essa tensão normal e quem é essas tensões aí cisalhantes, né, resultante aí da ação tangencial? A gente pode correlacionar essas tensões, né, para cada eixo, tá? Para obter essas equações aí para velocidade em x, pela velocidade em y e pela velocidade em w. Então, ela é uma relação, né, desses campos, do estado de deformação do fluido quando ele se movimenta e das tensões, e elas são chamadas de equações construtivas. Eu acho que vocês já ouviram esse termo em outra matéria, acredito, né, que é uma equação construtiva, né, quando se faz uma relação entre as variáveis termodinâmicas ou mecânicas de um estado físico, né, com o seu, nesse caso aqui, com o campo que a gente está tratando, né, seja o campo de velocidade, seja o campo de pressão, que a gente vai falar mais por diante, quando a gente ainda desmembrar aí o que é cada tensão. E aí vem a equação aí, oriunda dessa equação da conservação do momento linear, eu digo que é a mais conhecida, que é a equação de Navier-Stokes, né, que foi a equação que eu falei, ó, essa é a nossa equação final da conservação do momento linear, sim, mas existem mais duas equações, que é a equação de Navier-Stokes e a equação de Euler, né, que são equações oriundas
dessa aqui que eu estou mostrando agora. E o que é que diz, né? O que foi que Navier-Stokes fez, né? Analisou, considerou para usar aquela equação. Então, primeira coisa, quando a gente vê uma situação ali onde a gente tem o movimento de um fluido, e esse fluido é considerado newtoniano, né? A gente falou da lei de Newton na primeira unidade e eu disse, olha, o fluido newtoniano é aquele que se deforma continuamente, né? E proporcionalmente à tensão aplicada a ele. Então, quando esse fluido se deforma, a experiência das placas aqui, a gente trabalhava muito isso na primeira unidade, quando esse fluido se deforma, essa é a posição inicial, né? E o pontilhado aqui é a posição final. E aí, quando ele se deforma, há uma, né, geração aqui, uma deformação angular, quando essa tensão é aplicada, né, devido a essa força aqui que faz com que essa placa se movimente. Tá? Então, a gente viu que a tensão era igual à viscosidade dinâmica, né, dV dy, né, a variação aí dessa velocidade em relação a y. Por isso que a gente tinha esse perfil de velocidade. A velocidade variava em y, né? E isso era proporcional aí, claro, tinha a nossa constante de proporcionalidade, que era a viscosidade, e era proporcional à tensão gerada. Não havia variação da viscosidade do fluido, quando essa tensão era gerada sobre o fluido e ele se movimentava. Então, a equação de Navier-Stokes, ela só é válida, né? Ela é válida para fluido newtoniano, que é a maioria dos fluidos que a gente trata aqui, a maioria dos fluidos aí no mundo, eles são considerados fluidos newtonianos. E aí, Navier-Stokes, né, fez essa representação do movimento para esse fluido. Ele disse o que é a tensão, né? A tensão cisalhante, então, de acordo com lá, Newton, ele disse que a tensão era a viscosidade dV. Só tem que ir analisando aí de forma, né, bidimensional. A gente vai ter que a tensão de y em x vai ser igual a viscosidade dV dx du dy. Para cada eixo, a tensão cisalhantes e y vai ser a viscosidade, né, a derivada aí de w em relação a y, de v em relação a z. A tensão cisalhante de x em z, a viscosidade vezes aí du, dz, dw, dx. Para cada um. Então, ele foi lá e substituiu isso daqui naquela equação final da conservação do momento linear. Ele pegou isso daqui e substituiu aqui, ó. Quem são as minhas tensões cisalhantes? Substituiu aqui para cada eixo. Então, ele foi lá e derivou para cada um desses eixos. E quem é a tensão normal? Falta a tensão normal ainda. Né? Que é essa tensão normal. Então, quem é a tensão normal? E aí, é o que eu vou pedir para vocês que, se eu desmembrasse isso daí, a gente trouxesse parte a parte, né? Eu vou pedir para vocês que entendam, né, ou aceitem, ou existem outras formas também de buscar na literatura, o livro do Bird também traz, mas isso é um trabalho gigantesco, gente. Então, o somatório, as minhas tensões normais é um somatório da característica de pressão, de compressibilidade e de viscosidade do fluido. Isso deve ser feito também para cada eixo, para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. Tá? Então, eu não vou... Lembrem apenas que é uma relação, né, da pressão termodinâmica do escoamento e a compressibilidade do escoamento. Tá? Se a gente for... a tensão normal, ela é perpendicular ao movimento, ao fluido, né? Ao fluido se movimentando. Então, ele gera uma deformação elástica, né, que resulta em todas essas tensões aqui normais para cada eixo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Navier-Stokes substituiu cada tensão dessa aqui na nossa equação final, né? Derivou aí para cada eixo por parte para chegar na equação final, que é a equação de Navier-Stokes. Fica essa equação gigantesca, feita as devidas substituições e os seus devidos cancelamentos aqui
ainda menores, mais simples, mas para chegar na equação final de Navier-Stokes. É porque é ela que a gente vai usar. É essa equação final aqui que a gente vai usar. Para quê? Quando a gente estiver tratando de um escoamento incompressível com viscosidade constante. Tá? Que a gente quiser saber qual é o gradiente de pressão que vai atuar naquele fluido escoando, né? Ou qual é a força gravitacional, ou qual é a velocidade, né? Devido aí à ação da massa e aceleração de um fluido, né? Ou também a tensão, e a gente vai ter aqui esses componentes de tensão para cada eixo. Tá? Eu preciso que isso aqui é que vocês levem para frente, que é isso aqui que a gente vai aplicar. Tá? A massa específica do fluido é igual del U, que é o componente da velocidade, né, ao longo do tempo, em x, né, ao longo do tempo. A velocidade em x, del U, del x, mais a velocidade em y, del U, del y, mais a velocidade em z, del U, del v. Isso aqui é a força de campo, massa específica vezes a gravidade. Isso aqui é o gradiente de pressão, a variação da pressão em x, em y, em z. E aqui são os componentes das tensões viscosas, a viscosidade dinâmica, né? E a gente tem aqui uma segunda derivada a derivada aí segunda de V em relação a x, de V em relação a y, de V em relação a z. Ou de U, perdão, porque aqui a gente está falando do eixo X. V é no eixo Y, W aqui no eixo Z. Tá? Então, isso aqui que a gente precisa sempre observar qual é o eixo que a gente vai trabalhar, mas a gente vai partir sempre dessa equação quando estivermos tratando de um fluido incompressível com viscosidade constante. Essa daí, e ela, acredite, ela já está bem mais resumida do que aquela equação anterior, que é a equação final da conservação da massa. Porque o que ele está dizendo, gente? Se ele está falando que o fluido é incompressível, né? Então eu vou trabalhar aí com uma massa específica constante. Se ele está falando que a viscosidade também ela é constante, ele já está ali fazendo todas aquelas relações para as tensões normais e as tensões cisalhantes referente à viscosidade. Vamos fazer exercício que já começa a clarear mais aí, vocês vão entender. Óbvio que o exercício, todos eles exigem muita interpretação para a gente ver quais são esses termos que ficam, quais são os termos que se cancelam, né? O que é que a gente vai realmente usar dessa equação de Navier-Stokes, qual é o eixo que a gente vai analisar, né? É só o eixo X? Não, é o eixo X e Y. Tá? Então, a gente vai partir dessa equação aí, fazer nossas considerações para aplicar a equação de Navier-Stokes. A equação de Euler é uma equação ainda mais simplificada do que a equação de Navier-Stokes, né? Porque Euler, ele fez uma consideração, ele tem uma imagem de uma simulação, né, que ele pegou a equação de Navier-Stokes e disse, além do escoamento incompressível, eu vou trabalhar com a viscosidade constante, igual a zero. Eu estou dizendo que eu vou trabalhar com um fluido invícido. Né? Ó, minha viscosidade ela é constante, ela não vai mudar, minha viscosidade é zero. Um fluido é ideal. Lembra que a gente falava quando o fluido é ideal, ele vai se mover ali ó, a uma velocidade constante. Então, isso simplifica mais ainda, porque a gente não vai ter mais este termo aqui, que é dos campos de tensão. Se eu estou dizendo que eu não tenho viscosidade, ó, Euler foi lá e disse, ó, minha viscosidade aqui pouco importa para o meu escoamento, que eu vou considerar ela igual a zero. Né? Então, ele está dizendo aí que eu não tenho componentes das tensões viscosas, e aí a equação de Navier-Stokes para Euler se resume até isto que eu circulei do lado esquerdo. E ela fica bem mais resumida, né? Ela só pode, né, ser usada aí para um fluido invícido, né, com viscosidade constante é igual a zero, expressa desta forma. Então, estou já dando aqui, né, descrevendo essas duas equações para que a gente observe. Olha lá, o escoamento está sendo considerado ideal, né, ou não. O escoamento está sendo apenas considerado incompressível e é um fluido newtoniano. Uso Navier-Stokes. É um fluido ideal, né, a viscosidade pode ser desprezada, uso a equação de Euler.
Ficou compreendido, gente? Menos assustador quando chegou no final ou ainda não? De novo aí, só uma dúvida, professor. Então, se a viscosidade não varia, eu posso eliminar toda esse parêntese aí. Posso eliminar... Não, é daqui. Eu posso eliminar todo esse campo de tensão aqui do X, sim. Mesmo assim, se ela pudesse bem grande, né? Você vai ver quando a gente for fazendo as questões, a depender do eixo de análise, ela vai ficar mais resumida. Tá, e só de novo, só para firmar um pouquinho, a diferença desse para o próximo slide. Qual foi? Desse, ó. Para Euler. Para Euler disse, ó, a viscosidade é igual a zero, o meu fluido é ideal. Então, se a viscosidade é igual a zero, ó, todo esse termo aqui na equação de Euler some. Observe. É só porque ele passa a variação de pressão para o outro lado. Ó, tinha um termo aqui que era da viscosidade. Deixa eu botar os dois um do lado do outro. Mas todo aquele termo ali referente. Se eu consigo puxar para cá. Consigo. Todo aquele termo ali referente a... Esse é o de Euler, da direita. Agora está salvando. Eita, que agora copiou um monte. Ó, todo esse termo aqui referente à viscosidade sumiu. Ó, eu tenho apenas... Deixa eu botar aqui que eu consigo riscar. Ah, não, assim não. Só embaixo em cima. É a canetinha aqui, César. Ó, todo esse termo aqui foi embora. Eu tenho apenas que a força de campo menos a força, né, ao gradiente de pressão, vai ser igual à minha aceleração. Eu não tenho mais os campos de tensão, porque uma vez que eu diga que a minha viscosidade é igual a zero, as minhas tensões de cisalhamento e minhas tensões normais, elas serão nulas. César? Tô aqui. Vamos embora, vamos fazer atividade. Vamos fazer. E aí, ó, sempre que a gente for resolver um problema, aplicar a equação da conservação do momento linear, a equação de Navier-Stokes ou a equação de Euler, a gente vai precisar descrever todas as condições iniciais do escoamento, né? A gente vai usar conjuntamente a equação da continuidade na forma diferencial e a equação da continuidade, né, do momento linear para resolver os nossos problemas, se a análise ela for diferencial. Se a gente aplicar o método, né, de descrição lagrangiano, ponto a ponto dentro de um campo. Tá? Então, vamos fazer nosso primeiro exercício aqui, tá? E eu acho que dá tempo da gente fazer até 2. Eu peço, pessoal, que vocês prestem atenção, principalmente na hora da interpretação, né? Porque a interpretação é extremamente importante para a gente entender o que é que a gente pode anular ou não da nossa equação. Né? Porque se a gente erra na interpretação, a gente vai ficar com um termo que vai virar uma incógnita que a gente nunca vai conseguir encontrar na nossa resolução. Essa figura não faz parte da questão, era só o enunciado, tá? Eu coloquei ela aqui só para facilitar a nossa visualização, né? E é uma coisa que é bem importante também, se vocês puderem, desenhem, risquem, trabalhem aí com o máximo aí da imaginação mesmo, eu diria, porque a gente precisa ler, né, e entender o que é que aquela informação quer nos passar a respeito do escoamento. Então, a primeira coisa, ele já fala que o escoamento, né, é um exercício para um escoamento incompressível e viscosidade constante, né, para considerar o fluido com viscosidade constante. Então, a gente já lembra aí que a equação, né, a ser usada é a equação de Navier-Stokes, não é a equação de Euler, porque para Euler a viscosidade ela é nula. E aí vem, considere um escoamento em regime permanente. Né? Outra informação importante, se ele está dizendo que é regime permanente, eu não tenho variação da propriedade que a gente vai analisar ao longo do tempo. Ele se mantém constante. Entre duas placas finitas, uma móvel e outra fixa. Né? É como a gente tem nos mancais, né?
Uma tá móvel, a outra tá fixa. E aí, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, né? Ó, uma tá fixa, a de baixo tá fixa e a outra vai se mover a uma determinada velocidade. Eu trouxe essa imagem só para a gente lembrar como é que ocorre esse escoamento entre essas duas placas aí, né? Paralelas e horizontais. Nesse escoamento, então isso aqui também é uma informação importante, de que é uma móvel e uma fixa, paralelas e horizontais. Nesse escoamento, horizontais também é bem importante a gente saber essa informação, porque a gente vai fazer algumas, né, considerações a respeito de X. Se fosse horizontal, a gente faria as nossas considerações a respeito de Y. Então, vou também grifar aqui horizontais. Neste escoamento, as partículas se deslocam na direção X. Né? Ó, elas se deslocam, né, da esquerda para a direita. E não existe outro componente do vetor velocidade. Ou seja, quem é o componente, né, de x? O componente do vetor velocidade, a gente tem aqui. X tem um componente U. Y tem um componente V. E Z vai ter o componente W. Então, ele está me dizendo que se ela se desloca em X, né, eu vou ter o componente U mais o meu componente de velocidade V e W, que é dos eixos Y e Z, será igual a zero. Então, outra informação aqui importante para a gente grifar. Opa, deixa eu apagar aqui. Obtenha o perfil de velocidade para esse escoamento. Se ele quer o perfil de velocidade, o que ele está pedindo é quem é a minha função aí que vai representar esse perfil de velocidade deste fluido entre essas duas placas. E aí, vamos lá. Informação que ele já deu. Escoamento incompressível, viscosidade constante, usaremos na via Stokes. Regime permanente, o escoamento é na direção X, né? Mas observe, o escoamento é na direção X. A gente vai ter o componente de velocidade U, mas essa velocidade varia em Y. Vocês concordam? Olha aqui essa imagem. Aqui é X e aqui é Y. Vocês concordam que a minha velocidade ela vai variar ao longo de Y? Isso aí, desde que a gente fala da lei de Newton na primeira unidade. Minha velocidade aumenta quanto mais longe eu estou da placa fixa. Então, ela varia em Y. V e W são zero. Não tenho escoamento na direção Y nem na direção Z. Meu escoamento ocorre em X. Tudo bem até aí? Só mais devagar que isso não tem nem como. Explicando ponto a ponto. Me digam se vocês estão entendendo o que eu estou falando. César aí que sempre fala, acho que o Pedro não Até tá, né? agora, Leandro. professora. Até agora tá dando para acompanhar. Só para confirmar, então, U, V e W tem a ver com... São as componentes de velocidade para... Tem a ver para onde o fluido está indo, para onde ele está escoando. Se tem movimento... É o componente de velocidade daquele eixo, sim. Então, se tivesse apenas o fluido escoando na direção Y, aí eu teria o componente V, no caso. Isso, perfeito. Certo. Na direção Z, você teria o componente W. Ok. Eu sou lento mesmo. Mas você compreende que ele escoa na direção X, mas varia em Y, tudo bem? Sim, já entendi. Tá. Vitor também botou aqui um tudo ok. Obrigada, Vitor. Se ele está falando que ele escoa, né, na direção X, então, gente, eu vou usar a minha equação de Navier-Stokes e fazer a análise em relação a X. Né, em relação a X, ó.
Estou aqui relacionando a x, onde meus componentes de velocidade é u, né? O meu gradiente de pressão varia em x e eu tenho aqui, né, também aqui tudo relacionado ao eixo x. Isso aqui, ó, não nos interessa, analisaremos em x. Oh, gente, tem aqui, ó, tão bonitinho, e eu me acabando lá para fazer o desenho. Ah, então, ó, isso aqui a gente já sabe que é zero, né, que o meu escoamento ocorre em x, mas ele varia em y. Vamos pegar lá a nossa equação e ver ainda o que, que a gente pode cancelar daqui. Primeira coisa, o escoamento é permanente. Ó, o que é responsável aqui por essa informação se o escoamento é ou não permanente? Se você tiver a variação da velocidade ao longo do tempo, né? Eu estou dizendo que o meu escoamento não é permanente. Mas se ele é permanente, eu estou considerando que isso daqui é zero. Vou fazer um por um. V e W também é igual a zero. Ó, V e W é igual a zero. A gravidade não atua em X. A gravidade atua em Y. A gente sabe que a gravidade atua nesse sentido para baixo, paralela ao eixo Y. Né? Como a gente tem uma placa horizontal aqui, né, e o escoamento ocorre em X, eu posso também, ó, dizer que eu não tenho força de campo. Vamos lá, ver mais aqui o que é que eu posso tirar. A minha velocidade varia em Y. Né? Se a minha velocidade varia em Y, então eu não tenho variação da velocidade em X, que é o que nos diz isso daqui, ó. Não tenho variação da velocidade em Z. Não tenho variação da velocidade em X e não tenho variação da velocidade em Z. Só porque eu já tinha cortado tudo aqui em cima. Vou deixar assim que fica mais bonitinho. Tá, então, escoamento permanente. A V e W é igual a zero. A gravidade não atua em X. Se a velocidade só varia em Y, então não tenho velocidade variando em X e não tenho velocidade variando em Z. De novo esse finalzinho aí, por favor. A velocidade varia em X, né? Du dx. Ou varia em Y, perdão. Então, ele está me dizendo que a minha velocidade varia em Y. Estou falando, então, que a velocidade obedece isso daqui, ó. Du dy. É a única variação de velocidade que vai ocorrer aqui durante esse escoamento. Du dy. Ou seja, eu não tenho a variação da velocidade em X, ó, e não tenho variação da velocidade em Z, nem a variação da velocidade em X, nem a variação da velocidade em X. Variação da velocidade em X é porque o regime é permanente. Não, calma. Regime permanente é a variação da velocidade ao longo do tempo. Eu não estou tendo variação da velocidade ao longo do tempo. Isso me diz que o regime é permanente. Ao longo do tempo. Se não fosse permanente, eu teria variação da propriedade ao longo do tempo. Ok, tô anotando, peraí. Sim. Simbora. Posso? Pode. Então, vamos lá. O que é que nos sobrou aqui? Apenas isso. Deixa eu só ver o que o Vitor colocou aqui. Esse exemplo só me lembra a circulação de sangue em uma artéria. Ah, você está falando... Não sei se em relação à geometria, Vitor. Qual a relação? Me explique aí melhor para que a gente possa fazer essa relação aí da circulação do sangue em uma artéria com ateroma. Ateroma é aquela redução, né, para problema cardíaco, acredito.
Para ver aqui escrever alguma coisa. Então, nos sobrou aqui de que menos a variação da pressão, certo? Vou pensar nessa relação aqui, né? Porque se a gente pensar na artéria, ela vai ser circular, né? Que a gente está falando aí de um plano cartesiano. Menos a variação da pressão em X, né? Mais aqui a viscosidade, né? A derivada aqui, segunda de U, dy. E agora, o que a gente quer encontrar, o que a gente quer conhecer é justamente o perfil de velocidade desse escoamento, que é a nossa função aí de U. Vou rearranjar isso só para que a gente fique, né, com isso daqui isolado. Vou passar a viscosidade para cá, multiplicando, que estava multiplicando, vou passar aqui dividindo. Né, ficou positivo quando eu passo para esse lado aqui. Então, o que ele quer, ó, para que a gente ache esse perfil de velocidade, vamos lá. Ó, eu vou precisar trabalhar aqui com essa nossa função aqui final ainda. Né? Eu vou precisar integrar, a gente tem aqui uma diferencial separável, a gente vai integrar em relação a y. A y, gente. Certo? Sempre em relação a y. Vou precisar integrar duas vezes, né? Porque eu tenho aí uma de segunda ordem. Então, vou precisar integrar duas vezes. Não esqueçam da constante. Né? Então, quando a gente integrar isso aqui em relação a y, eu vou ficar com du dy. Integro isso aqui em relação a y. Eu não tenho y nesse termo, então vai ficar vezes y. E não esqueçam da constante. Nosso objetivo é encontrar essas constantes. Só tem que eu ainda não encontrei quem é U. Vou precisar integrar novamente. A gente vai sempre integrar duas vezes quando a gente tiver essa equação diferencial aí separável. Olha o cálculo aí, quem faz cálculo sempre se pergunta, meu Deus, mas onde eu vou usar isso? Chegou o grande momento. Vou integrar isso aqui novamente, né, em relação a y. Dá 2 segundos aí, só para pelo menos vocês fazerem essa integral aí. A gente vai ficar com y ao quadrado, dividido por 2, né? Se eu integrar aqui o y, C1 vezes y, e ganho mais uma constante nessa nova integração. Pessoal, essa integração aí, tudo bem?
Sim. Sim. E agora a gente vai usar as nossas condições de contorno do problema para encontrar quem é C1 e C2. Ó, chegamos aqui, porque o que a gente quer é esse perfil, né, de velocidade aqui descrito, mas eu ainda não sei quem é C1 e C2. E quem é C1 e C2? A gente vai ter que usar as nossas condições de contorno, olhar para o nosso problema aqui, né? E verificar, ó, quando y for igual a zero, y não parte aqui do solo, y parte do solo para cima. Quando y for zero, a minha velocidade é zero. Quando y for, né, d, chamando de d aqui, mas poderia ser h, poderia ser y total, tá? A minha velocidade será a velocidade máxima do escoamento. Será aqui o máximo. E é a partir dessas duas condições de contorno que vamos aí encontrar esse nosso perfil de velocidade para este escoamento em específico. Primeira condição de contorno, quando y é igual a zero, minha velocidade é igual a zero. Ó, quando y for igual a zero, então onde tem y aqui eu vou substituir o zero. A minha velocidade, o componente de velocidade por eixo x, ela vai ser igual a zero. Né? C2 igual a zero. Sim. Agora, para a segunda condição de contorno. É quando y for igual a d ou a h, a minha velocidade é a velocidade máxima, o máximo. Então, você vê que aqui a gente faz o quê? Depois que a gente faz todas as considerações no nosso problema, né? Vamos encontrar o perfil de velocidade, vai depender também do que ele pede, gente, mas o objetivo vai ser sempre encontrar o perfil de velocidade para a gente encontrar a velocidade em algum ponto, né? Para a gente obter o gradiente de pressão também. Então, a gente vai precisar ali, né, fazer as integrações, encontrar quem são as condições, aplicar as condições de contorno para encontrar as constantes. Então, eu vou isolar aqui C1. Né? Então, vou isolar aqui C1, passo tudo para o outro lado. Deixa eu só ver aqui. Variação. Ficou negativo. Tá? E o V máximo aqui ficou positivo, certinho. E aí o H, que estava aqui ao quadrado, né? Anulou aqui porque ele ficou dividido por H. Né? O C1 aqui está multiplicado pelo H, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Não, contrário, é do outro termo. É daqui. Esse H cancelou aqui com o H que estava dividindo. É desse termo aqui. E o máximo dividido por H. Então, C2 é 0. Vou substituir o C1, que a gente acabou de encontrar. E já tenho o perfil de velocidade. Tem que prestar atenção na matemática, tem que prestar atenção na matemática. Bastante. Só substituir, a gente já tem quem é C1, C2 é 0. Esse é o nosso perfil de velocidade. Sempre tem como ficar mais bonitinho, tá, gente? Tem um Y aqui, dá para colocar em evidência, né? Sempre tem como rearranjar e deixar isso aqui mais simpático, mais apresentável. Mas a gente já chegou onde a gente queria, que era encontrar o perfil de velocidade para este escoamento. Pergunta.
Perguntas? Professora, me diga que o nível das questões da prova não vai passar disso, por favor. Assim, ou na vertical, vou fazer uma também na vertical. Tem as questões também. Tem mais questões. Tem mais questões que a gente vai resolver até terça-feira que vem. Mas você encontra o perfil de velocidade, você encontra qualquer um. Alane, não prometa. Né? Porque aí do perfil de velocidade, gente, a gente pode. Eu já tenho a velocidade, né? Então, vazão vai ser 1 sobre A, né, vezes a integral, por exemplo, de UdA. Pronto, uma coisa aqui que eu posso pedir. Né? Eu já tenho quem é U. Posso encontrar a vazão? Posso. Integro o meu perfil de velocidade e encontro, por exemplo, a vazão. Vamos fazer uma vertical agora. Acho que dá tempo de pelo menos a gente começar uma vertical. Professora, eu acho que, se eu não me engano, uma dessa questão assim tá como é o nome? No questionário, pelo que eu Tá no vi. questionário. Exatamente. É prima, basicamente parecida. esses passos aí. É prima. Se eu estou falando de escoamento horizontal, gente, aí tem que ver todas aquelas considerações, viu? Tem que observar, porque possa ser que uma daquelas considerações. Você tem que prestar bem atenção. Bastante, eu diria. Calma aí, mulher. Aí só ela aqui mais matematicamente, rearranjada, tá? Só para ficar aí com os termos de pressão aqui juntos, em V máximo, só um rearranjo mesmo para ela ficar mais apresentável, digamos, né, com os termos de Y e HY, que é comum para todos aí em evidência. Vamos fazer uma vertical, para dar tempo da gente fazer, exercitar. Nem que a gente comece, tá? E aí vocês fica um finalzinho para a gente rever na aula da terça-feira que vem. Esta questão, ela fala que uma correia larga, a correia é essa aqui, viu, gente? Uma correia larga. Uma correia larga se movimenta num tanque contendo líquido viscoso. Então, ele já fala que o líquido é viscoso. No modo indicado na figura. Essa correia está se movimentando para cima, né? E quando ela se movimenta nesse tanque, imagine que isso... cadê o tanque? Em azul. Vamos imaginar que o tanque é esse. E essa correia aqui, ela vai se movimentar. Quando ela se movimenta, né, há um arrasto aqui desse fluido que está nesse tanque. Aqui é a lâmina de fluido no tanque. O movimento da correia é vertical. Observem aqui o sentido. Né, ascendente, e a velocidade da correia é denominada IV0. As forças viscosas provocam um arrastamento de uma lâmina de fluido aqui, que vai apresentar uma espessura H. Note que a aceleração da gravidade força o líquido a escoar para baixo. Né? Então, eu tenho a gravidade aqui atuando. Então, ele já nos diz que a força de campo é importante, né? Porque faz com que parte do líquido aqui tente retomar aqui para o tanque. Né? E parte vai com a correia. Obtenha uma equação para a velocidade média final, né? A velocidade média final do filme de um líquido. Aqui, pronto. Essa daqui pede uma velocidade média final. Já não pede só o perfil de velocidade. Vamos lá. Obtenha uma equação para a velocidade média final do líquido a partir das equações de Navier-Stokes. Ele já tinha dito que era Navier-Stokes porque ele fala de um líquido viscoso e Euler despreza a viscosidade do fluido. Admita que o escoamento é laminar, unidimensional e que o regime de escoamento é permanente. Olhe as considerações que estão em vermelho. Pessoal, essas considerações aí, elas não
não estão na questão, tá? São considerações que a gente faz da interpretação da questão. O escoamento é vertical e ascendente, a velocidade da correia é V0, ok? E aí a gente tem uma espessura aqui H em X, certo? X0 aqui, X final. A aceleração da gravidade força o líquido a escoar. Outra informação importante, que ele já nos disse que há uma força de campo. O escoamento é laminar e unidimensional, vamos escolher apenas um campo, né, um eixo. E o escoamento é permanente. Eu não tenho variação da propriedade ao longo do tempo. Essas são as nossas equações de Navier-Stokes para todos os eixos. Acho que está bem claro que a gente vai usar aí o eixo Y. Sim? O eixo Y, ó, a velocidade da correia, né? Atua aqui em Y, eu tenho força de campo. Então, as equações aqui a serem utilizadas vão ser as equações para o eixo Y, onde V aqui, ó, é a minha componente da velocidade do eixo, é a nossa velocidade, né? A componente do eixo Y. E a pressão aqui, ela pode variar em Y, a gente ainda vai ver aqui o que é que a gente vai usar de tudo isso. Vamos lá, vamos seguir aqui para ver as nossas considerações dentro dessa equação de Navier-Stokes para o eixo Y. Né? Ó, o eixo Y é a nossa componente aí V da velocidade. Regime é permanente. O que é que ele quer dizer? Qual é o termo que eu vou anular aí? Vamos ver se DVDT. ficou mais claro, hein? DVDT, obrigada, acho que foi Leandro. Não há pressão atuando no escoamento. O escoamento está aberto. Então, tem uma outra coisa importante. DPDY. Perfeito, Leandro. O escoamento ocorre na vertical, em Y. Se ocorre na vertical em Y, a gente vai trabalhar com a componente. Nem em Z. Espera. Não tem escoamento em X nem Z. Vamos lá. Vamos pegar primeiro essa informação aqui. O escoamento ocorre na vertical. Não tem em U nem em W. Então, o W é igual a 0. As componentes de velocidade são iguais a 0. Agora, essa última. O fluxo ocorre na vertical. Ok. Mas a variação de velocidade ocorre em X. Observe. Esse nosso perfil de velocidade aqui agora, ele está invertido. Se vocês inclinarem a cabeça aqui e pensar que isso aqui se move. Ó, isso aqui, quem se move é a correia. Né? Então, o meu perfil de velocidade agora... Ficou bem ruim. Meu perfil de velocidade agora, ele varia em X. É o contrário do que a gente mostrou. Se eu virasse essa imagem aqui, ó, é como se eu estivesse virando essa imagem. Deixa eu levar para cá. Agora eu estraguei, que eu mostrei foi tudo. É isso aqui, ó. A minha correia está se movimentando e agora a minha velocidade ela está variando em X. Eu sei que não é, mas parece pegadinha, viu, professora? Não, não é não. Está bem claro aqui na imagem. Então, o meu dV/dy é igual a 0 e o meu dV/dz é igual a 0 também. Eu não sei se foi Z, eu estava escutando X, César falando X, ou foi Z. Foi isso mesmo, César? Foi, que eu não usei eu queria falar só em função de... Quando eu falei Z, eu queria falar W.
Quando eu falei X, eu queria falar U. Sim, sim. Era isso que eu ia dizer. Ó, são duas coisas importantes que a gente tem que separar. Né? Primeiro, verificar onde ocorre a velocidade, onde eu tenho, né, a minha componente de velocidade. A minha componente de velocidade vai ser correspondente, né, a U que multiplica dv dx, ou V que multiplica dv dy, W que multiplica dv dz. Certo? Então, aqui é a minha componente de velocidade. Nesse primeiro termo, né, aqui que é referente a... Aqui é o campo, aqui é o campo de pressão, aqui é o campo viscoso. Esse é o nome agora. Aí que eu vou voltar. Tem um branco aqui que deu beleza. Pronto, referente à aceleração da partícula, né, o movimento da partícula, a gente vai precisar analisar o escoamento ocorre onde? Né? Então, primeira coisa, isso aqui representa a aceleração, o movimento da partícula. Então, quando eu digo que o meu escoamento ocorre na vertical, né, e eu vou ver quais são as componentes da velocidade que podem ser anuladas, e aí eu estou anulando aqui, nesse meu termo referente à aceleração. Tá? Aí aqui em relação se é permanente ou não, só tem que quando eu estou tratando, né, da análise da variação da velocidade, como ela só ocorre em x, aí sim eu tenho y e z anulado. Né? Então, cuidado quando a gente está falando da componente da velocidade, e quando a gente está analisando a componente da velocidade, e quando a gente está analisando a variação da velocidade em relação ao eixo. Então, quem é que vai sobrar aqui? Quem são os meus termos, né? Que vai sobrar é ótimo, coitado. Né? A V dv dy, a força de campo e esse meu outro termo aqui. Deixa eu apagar aqui que já ficou uma melecança. Né? Eu não posso esquecer da massa específica. Ó. Sem querer encher o saco já ensino. Será que poderia repetir? Só porque cancelou os dois últimos lá? dv dy. Eu tinha que cancelar esse aqui também. Espera aí, deixa eu só trazer para cá. Estava aqui e o bicho não apareceu. Por que eu cancelei esses dois últimos? Né? dv dy e dv dz. Né? Você consegue enxergar que quando essa lâmina se movimenta, ou quando essa correia se movimenta, a gente vai ter esse perfil de velocidade aqui, César? Ó. Sim, consigo sim. Pronto. Então, você consegue ver que essa velocidade agora ela vai variar em x, nesse eixo? Isso, tá. Tá? Então, como ela só varia em x, dv dy e dv dz são iguais a zero. Então eu posso anotar aqui que esse último termo da equação é só em relação à velocidade do fluido. Não, aqui também significa variação, gradiente de velocidade, né? Isso aqui também significa variação de velocidade. Mas é o que eu falei quando você disse aqui, ó, que anula o, né? A componente de velocidade está nesse primeiro termo. Mas ali no primeiro termo do lado esquerdo, você está cancelando por causa das componentes. E do outro lado é por causa da variação. Não, aqui também eu cancelei por causa da variação, ó, dv dy. Porque eu tenho velocidade em y. Isso aqui, ele não é nulo. A minha velocidade varia em y. A minha velocidade, ela ocorre em y, no eixo y, mas ela varia em x apenas. Então, mas os outros dois termos, o do U e o do W, você cancelou o U e o W. Aqui não foi componente, isso. E não o del V, del X. E também, quando se a gente fosse analisar o gradiente, aqui também se anularia pelo mesmo motivo. Mas não aqui, dv dx não. Deu nozinho aqui, deu nozinho, mas vamos para frente. Ó, observe. A velocidade, né? O meu sentido aqui é em y, o que eu estou analisando é em y, certo?
Então, minha componente aqui principal, ela deixou de ser o U como da outra para ser o V. Tá? Certo, eu entendi. Então, U e W se cancela, porque é zero. É a componente de velocidade. Esse V aqui não, mas por que esse termo cancela? Porque eu não tenho variação da velocidade nem em Y, são todos que estão em laranja, nem em Z. Eu tenho apenas em X, por causa dessa consideração aqui. Tá. É como se esse segundo termo fosse... Desculpa, pode continuar. Fale. Pode falar. Não, é como se o primeiro termo estivesse levando em consideração o movimento geral do fluido. E o outro é a aceleração. É a aceleração dele em relação à camada do fluido que está sendo arrastado, está sendo movido. Esse primeiro termo representa a aceleração do fluido. Esse termo representa a força de campo, esse termo representa o gradiente de pressão e esse termo representa a tensão. Quando ele se movimenta, gera uma deformação. Ah, tá. Agora ficou claro. Vitor perguntou, professora, ele queria tirar uma dúvida. Pelo texto, onde eu consigo essa informação que a variação é só em X? Não, só na imagem, Vitor. Né? Pelo texto, não. Você só consegue pela imagem. Quando você analisa que esse fluido, né, que essa correia se movimenta em Y, né, que o escoamento desse fluido, devido ao princípio da aderência, ele ficaria aqui, ó, agarrado, né? E aí a minha partícula aqui teria uma velocidade, assumindo a velocidade da correia, e devido à tensão aqui com o ar, que tem baixa viscosidade, eu teria menor velocidade. Aí é só pela figura. Como a gravidade age para baixo, esse termo aqui, né, ele vai ficar negativo. Né? A gravidade ela age para baixo, então o meu campo de velocidade vai ficar negativo. Ó, negativo. E agora a gente tem essa equação final para trabalhar. Vou passar, né, a viscosidade aqui para esse lado. Para ficar separar aí o nosso, né, del ao quadrado V, del x ao quadrado, igual a massa específica vezes a gravidade dividido pela viscosidade. É nesse termo aqui que a gente vai trabalhar e usar as nossas condições de contorno. Por quê? Porque ele quer que a gente obtenha uma equação para a velocidade média. Né? E de acordo com a equação da continuidade, a velocidade média é a integral, né, do nosso perfil de velocidade, dA, dividido pela área. Na verdade, essa área a gente pode, 1 sobre a área, a gente pode até tirar aqui, né, da nossa integral. Então, a gente precisa conhecer quem é V para integrar e encontrar a equação da velocidade média. Vou deixar essas condições de contorno, tá, para vocês aplicarem. Só tem que passar a lista de presença ainda. Né? Só lembrem que vai precisar integrar 2 vezes. Eu queria fazer uma observação aqui em relação à condição de contorno. Ó. Na condição de contorno, quando vocês forem aplicar, né, x aqui é 0 e x aqui é h. Então, quando o x for 0, a minha velocidade vai ser a velocidade da correia. E quando x for igual a h, a informação que a gente tem como essa aqui eu tenho a tensão é igual a 0. São essas condições de contorno que vocês vão usar. E aí, o que é que mais pega? A interpretação, porque, gente, o cálculo em si, a integral que se faz não é uma integral de 7 cabeças, é a gente entender a imagem, entender o que é que fala, o que é que pode ou não anular dessas equações. Vou deixar essa para vocês fazerem. Agora, é para fazer, tá lá já esses slides, a gente começa dessa questão na aula da terça-feira, tá? E também acho que eu vou
posso até adiantar ela também na aula de revisão, para que quem for estudar também no final de semana não precisa esperar até a terça-feira aí para tirar dúvida. Mas, pessoal, estudem. Por favor, estudem. Lembrem que, além dessa aula de exercício, né, que eu vou disponibilizar para vocês, o monitor vai estar disponível. Eu vou postar o link, né? Ele também tem contato aí com vocês no sábado, às 16 horas. Espero que essa aula aí tenha impulsionado vocês a ir no sábado, às 16 horas, a reassistir as nossas aulas que estão disponíveis no sábado, Rafael. Eu falei sábado ou falei sexta? Eu falei sábado, né? Sábado, 16 horas, Rafael. Eu vou pôr a notícia lá no Cigar também, notifico vocês. Falta o link lá do Meet também que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não. É que às vezes eu me atrapalho mesmo. Eu tinha colocado no slide dia 30, mas sábado é dia 31. Tô perdida. Esse tempo tá passando tão rápido que eu fico meio perdida nas datas. Ok, gente. Lista de presença no chat. Assinem, por favor. Até terça-feira. Estudar, Rafael. Estudar. Final de semana aí. Dar um gás. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou disponível por e-mail. Né? Antes da prova, a gente tem atendimento quarta-feira. Tem o atendimento também dos monitores. Tá? Desejo a vocês aí um bom fim de semana de estudo. Anne, eu percebi que você não assinou, mas eu não coloquei falta não, tá, querida? Quando vocês participam, e aí você participou bem na aula passada, eu ainda consigo, né, lembrar, porque eu sempre atualizo, gente. Acabou a aula, eu atualizo lá, mas vocês têm que participar. Quem sempre lembra, aí, quando vocês falam e participam, eu sempre vou lembrar. Então, participem sempre. Viu? Obrigada, boa noite. Oi, Rafael, pode falar. Acho que a Rafael está escrevendo. Boa noite, né? Professora. Boa noite, Alane. Rafael, como vai ser da monitoria, não, tá? Não vai ser gravada, não. Né? Só mesmo o momento em que ele vai resolver os exercícios que vocês pedirem, tirarem dúvidas, né? Reforçar alguma parte assim que ficou bem em dúvida, mas eu acredito que não. Tá? Se alguém puder depois compartilhar as informações do que vai acontecer lá. Tranquilo?